assustador demais, cara. É. Tá. Então, pô, vamos voltar pra 2025, que parece menos assustador, então. Assim, isso que não tá nada legal também, né? Não. Não é como se a gente não tivesse guerra, nem... Ou guerras de mais de um jeito, né? Porque tem a guerra que os caras estão mesmo um atirando no outro e morrendo. Temos o Trump e o seu tarifaço. Como é que tá esse tarifaço do Trump? Ele voltou atrás em algumas coisas, né? Voltou atrás em praticamente tudo, né? Porque ele jogou. Primeiro ele voltou atrás para o mundo, e depois ele voltou atrás para a China. Não está igual às tarifas. A tarifa que os Estados Unidos têm sobre a China é maior. Mas os dois recuaram e desaceleraram por 90 dias. A gente não sabe o que vai acontecer. Aliás, essa é uma pergunta que mostra bastante do mundo que a gente vive hoje. Para qualquer pessoa que você perguntar, até para o próprio Trump, qual será a política comercial americana daqui um mês? Ou daqui, 120 dias? Ninguém sabe. Porque ele muda de ideia. Ele já falou, assinou uma vez um suposto, chegou num acordo com o Canadá e com o México e mudou de ideia no meio do caminho. E depois mudou de ideia mais 3 vezes. Então, nada é certo. O ponto que nós temos aqui é um grande desequilíbrio e um problema na economia do mundo. E isso é muito sério. E nesse ponto de vista, o Trump está certo. Ele acerta no diagnóstico do problema. Mas ele está desesperado? É isso que está acontecendo? Existe um problema e o diagnóstico que ele fez do problema, que a equipe dele fez do problema, está correto. A coragem em tentar tratar do problema também está correto. Aí tem a pergunta: e o remédio usado e a forma usada estão corretos? Não. Então, antes Totalmente da gente ir para aí, Tá bom. problema e o diagnóstico. Qual que é o problema e qual que é o diagnóstico que eles fizeram? Tá bom. O problema diagnóstico é 1. O 2 tratar, ter a coragem de tratar do problema. Tá. Esse é o 2. O 3 é o remédio e o 4 é a forma como se aplica o remédio. Entendi. Diagnóstico. O que está acontecendo? A economia do mundo tem um grande desequilíbrio. Tá. Um desequilíbrio estrutural. Qual é o desequilíbrio? Você tem alguns países que são superavitários persistentes. O que significa isso? Eles exportam um monte e não importam, não é nada. Importam muito menos do que eles exportam. Constantemente. Só que se a economia funcionasse de uma maneira livre, esses desequilíbrios eles se equacionam. Por quê? No começo, a China produz demais e vende demais, porque ela tem uma vantagem. Essa vantagem vem, vamos supor, da produtividade dela ligada com a mão de obra. Tá. Conforme a China vai vendendo, ela vai enriquecendo. E o salário chinês vai acontecendo o quê? Vai aumentando. E conforme ela vai enriquecendo, e o dinheiro chinês também vai se valorizando. Então, as exportações, as produções chinesas vão ficando menos competitivas. Entendi. Então, percebe? Ela não é um país que só exporta, só superávit. Isso tende a cair, conforme essa vantagem vai mudando com o tempo. A China continua crescendo, mas agora numa escala menos acelerada, inclusive. Teria que acontecer isso. Tá. Teria que acontecer o quê? Os salários chineses aumentarem. E aí eu já falei isso, e aí os críticos que não entendem, não prestam atenção no que eu falo. Eu não estou dizendo que o salário chinês não aumenta. O salário chinês aumenta. Mas proporcionalmente à produtividade e ao ganho e o crescimento da economia chinesa, o salário chinês não cresce proporcional. Entendi. Ou seja, o que está acontecendo? Você está tirando a riqueza que está sendo gerada pelo trabalhador chinês e transferindo para algum lugar. Para qual lugar? Para o setor produtivo chinês. Para as fábricas chinesas. Essa transferência ela é feita com uma política industrial. A política industrial é uma espécie de tarifa. É uma medida protecionista não tarifária. A tarifa é você colocar um imposto para o outro. Tudo que entrar daqui vai ser assim. A China não fez isso. Ela adotou outras medidas protecionistas baseadas numa política industrial. A política industrial ela é, em última instância, uma política comercial também.
E como que ela faz isso? Por exemplo, quando o salário do chinês não aumenta, ela está subsidiando o setor produtivo chinês, as empresas chinesas. Ela está tirando do trabalhador e dando para a empresa, porque a empresa teria que pagar um salário mais alto. Para os setores low-tech ali. Para qualquer setor. Tá. Entendeu? Tipo, para o setor produtivo. Tá bom, o high-tech tem uma outra discussão um pouco mais diferente. Mas imagina que as fábricas chinesas, elas teriam que aumentar o salário e a produtividade delas ia cair. Uhum. Se ela não precisa aumentar o salário, então ela está ganhando um bônus. Uhum. Outra maneira dela ganhar, de você transferir renda do trabalhador chinês para o setor produtivo. Se a moeda chinesa está desvalorizada, quem que se beneficia? As empresas chinesas que vendem. Uhum. Porque o produto delas fica mais barato. É mais competitivo. Uhum. Se a moeda chinesa se valoriza, quem é que se beneficia dentro da sociedade chinesa? O trabalhador chinês. Por quê? O poder de compra dele cresce. Então ele tem mais dinheiro, o dinheiro dele vale mais. O que ele faz? Ele começa a comprar mais coisas ao redor do mundo. As coisas começam a ficar mais baratas para ele, chinês, proporcionalmente em relação ao resto do mundo. Então, o poder de compra do chinês aumenta. Se você artificialmente não deixa a moeda chinesa, a sua moeda se valorizar, você está tirando o poder de compra do trabalhador e dando competitividade para quem? Para o setor produtivo. Entendi. Ou seja, você está subsidiando novamente o setor produtivo. Outra maneira de você subsidiar o setor produtivo. Imagina que você não cria uma legislação ambiental. Vamos pegar outro país, a Indonésia. Tá. E ela tem uma fábrica de tinta. E ela não tem que limpar a água, filtrar a água que ela despeja no rio da sua fábrica de tinta. Se ela tivesse que fazer isso, ela ia ter que comprar vários equipamentos, ia custar uma fortuna. O produto dela não ia ser tão barato quanto uma fábrica de tinta no Canadá. Uhum. Se ela pode despejar a tinta sem filtrar, sem limpar essa água, quem é que vai se prejudicar dentro da Indonésia? No caso da China. Os caras que... Os trabalhadores. Porque quem é que vai ficar doente, que vai pegar água contaminada? As pessoas. Isso é uma forma de subsídio à indústria chinesa ou da Indonésia. Porque ela não tem que gastar com uma máquina e quem é que vai gastar com saúde? Uhum. O trabalhador. Juros subsidiados. Normalmente, se os juros é financiado da poupança do trabalhador, da poupança da população do estado inteiro, você pega esse dinheiro e empresta para as empresas de uma forma mais baixa do que realmente vale, você não está dando o retorno que você daria para essa população do dinheiro dela. Uhum. Então, você está transferindo renda dela para o setor produtivo chinês. Tudo isso que eu estou explicando é para mostrar que a China artificialmente adotou um modelo econômico que privilegia o seu setor produtivo. Até aí tudo bem. Uhum. Todo mundo já adotou esse modelo na história. O Brasil adotou isso nos anos 50, 60. Uhum. Estados Unidos adotou. A Alemanha adota. O Japão está tentando sair desse modelo há décadas. Está quase saindo. A Coreia do Sul adota. Por isso que a Alemanha é superavitária. Por isso que a China é superavitária. Por isso que a Coreia do Sul... O Japão agora começou a ficar deficitário. Tá. Então, isso é um desequilíbrio. E aí a China tem 3 opções. Ela produz um monte de coisa. Porque ela está artificialmente bombando o seu setor de produção. Ela pode consumir internamente tudo isso que ela produz? Não. É um excesso de produção. Então eles têm que produzir pra cacete mesmo, porque tem gente lá pra caramba. Isso, mas as pessoas de lá não têm dinheiro para consumir desse jeito. Porque a economia chinesa, a maior parcela, não é a maior parcela, mas proporcionalmente, uma grande parcela da economia chinesa vem do setor produtivo. Tá. Muito acima da média da economia mundial. Porque você tem basicamente 3 setores, né? Você tem o governo, as empresas e os indivíduos. Uhum. Então, a economia está dividida entre essas 3 frentes. A economia americana é o inverso da chinesa. A parte mais forte da economia é o consumo. Uhum. Então, veja, você tem um excesso de produtividade porque você criou esse modelo. Porque esse modelo te fez crescer muito rápido. Porque esse modelo é muito eficiente no começo, quando você tem baixo investimento, quando você está quebrado, quando você não tem infraestrutura.
E a China veio de Mao, veio de guerra civil, veio de ocupação japonesa. Ela precisava gastar com tudo isso. E fez sentido ela gastar. Só que chega uma hora que esse modelo não dá mais resultado. E aí você tem muita produtividade. Você não consegue vender ou você não consegue consumir isso internamente. Aí você tem 3 opções. Ou você produz e joga fora o que você produz. Isso não é um caminho para a riqueza. Não vai dar certo. Ou você pega essa produção e fala, eu vou diminuir a produção. Eu vou adequar o meu tamanho. E aí o que você vai ter que fazer para fazer isso? Fechar a fábrica. Demitir gente. Diminuir a produção. E você vai entrar numa recessão econômica. A China não quer isso. Bom, como você disse lá, a principal fonte de riqueza dos caras é o setor produtivo. Isso. Aí qual que é a terceira opção? E se eu encontrar alguém que compra isso de mim lá fora? Então eu vou vender para fora. Uhum. E aí a China começa a fazer dumping. Começa a desovar todo esse excesso de produção a preços muito baratos. Porque ela já criou essa máquina. E aí o que acontece? Então, em vez da China escolher criar desemprego internamente, que era a opção 2, né? Primeiro é jogar produto fora. Uhum. A 2 é diminuir e criar desemprego. Ela exporta desemprego. Joan Robinson, uma economista, ela escreveu e cunhou um termo que chama beggar thy neighbor. Beggar, de mendigo, thy neighbor, o seu vizinho. Transforme o seu vizinho num mendigo. Uhum. E o que seria isso? É uma política que você exporta desemprego. Então a China está exportando desemprego para os Estados Unidos. Por quê? Porque está vendendo muito barato. Isso. E aí o que a indústria americana faz? Desculpa, não faz sentido. Eu não consigo produzir com aquele preço. Então eu vou fechar minha fábrica. E aí eu vou demitir todo mundo aqui. Uhum. E aí muita gente vai virar e falar assim, mas o nível de desemprego nos Estados Unidos nunca foi tão baixo. Bom, primeiro, assim, parênteses aqui, né? Eu estou explicando um recorte da coisa. Eu não estou explicando a teoria inteira. Tem 1 milhão de coisas que os caras vão ficar falando. Mas então não sei o que. Não. Pô, eu não estou fazendo a explicação completa porque isso daqui não tem fim. A gente ia ficar anos falando a explicação completa de toda a cadeia, de todas as coisas. Então eu estou tirando uma foto, fazendo um recorte. Essa é a minha explicação. Eu não vou explicar todas as outras coisas que estão subentendidas para a gente chegar no raciocínio. Mas o fato a China, os Estados Unidos vai lá e demite. Aí você fala, mas o nível de desemprego nos Estados Unidos é super baixo. Mas numa área específica não é. No setor industrial. E esse é o problema. Então, mas as empresas estadunidenses, elas não entregam mesmo essa parte, a mão de obra, a parte mais low-tech das coisas para a China mesmo? Tipo, não é intencional jogar para lá para que eles façam isso e a gente só compre o troço mais prontinho? Se o outro for mais produtivo do que eu, sim. Aí faz sentido eu fazer isso. Uhum. Agora, se o outro não é mais produtivo de verdade, existe uma grande distorção no sistema. E alguém vai pagar essa conta em última instância. Quem está pagando essa conta? O trabalhador americano, o consumidor americano, por um lado nocivo. Claro que o consumidor americano está comprando coisas baratas. Eu não estou dizendo que não está acontecendo isso. Mas a consequência de políticas de beggar thy neighbor são endividamento das famílias americanas. Ou endividamento de famílias. Ponto. 1. 2. Aumento da dívida do país. Por quê? Aumenta o déficit. Por que aumenta o déficit? Porque simplesmente você tem um dinheiro entrando barato. Isso faz um governo gastar mais do que ele arrecada e cortar imposto. Então, cria um incentivo errado para o governo americano aumentar o seu déficit. Então, essa é a segunda consequência. Entendi. A terceira é déficit comercial. Não só um déficit comercial baseado em você é mais competitivo do que eu, não adianta eu querer produzir insider. Você produz a insider melhor do que eu. Inclusive usa o cupom FLOW. Então, essa é a diferença. E aí, e do lado chinês, o que está acontecendo? O trabalhador chinês está carregando nas costas toda essa história.
para a economia chinesa crescer rápido. E tudo bem ter usado esse modelo até agora. Agora o modelo teria que mudar. Ele teria que ser um modelo onde o consumo chinês começa a crescer. 80% de todo o excesso de poupança do mundo vai para 4 países. Os 4 anglofônicos. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. Porque eles têm instituições similares, são lugares seguros, confiáveis, economias abertas. Então, eles recebem todo esse dinheiro. Quando eles recebem todo esse dinheiro, eles serão deficitários, certo? Comercialmente, no comércio deles. E aí, quando ele é deficitário, tipo assim, isso começa a criar outros problemas. E no caso, para o Trump, cria um problema exatamente com a base eleitoral dele, que é a base do Rusty Belt, né, do cinturão enferrujado, que perdeu o seu emprego na indústria e que foi lá e voltou no Trump dizendo: eu vou proteger os empregos dos Estados Unidos, eu vou reindustrializar o país. Esses são os caras que estavam na classe média e acabaram... Porque eu ouvi que nos últimos 20 anos, 1/3 da galera que estava na classe média empobreceu a ponto de não estar mais. Isso. Então, essa é uma questão política interna que força o Trump a querer lidar com o problema. Mas tem outras 2 questões muito sérias e mais importantes ainda do que a base eleitoral que fez ele estar no poder. Que é do ponto de vista econômico, a indústria é muito estratégica. Eu sei que nós vivemos na era da tecnologia, mas a aplicação prática de tecnologia acontece, em última instância, na indústria. Né? A indústria é o lugar onde você tem padronização. Isso daqui é desse tamanho e quando é padronizado, eu ganho economia de escala. Ou seja, eu consigo produzir isso daqui com um investimento inicial, que ele não vai mudar tanto, e eu vou ganhando escala e isso daqui vai me dar um ganho imenso lá na frente, ao longo do tempo. No setor de serviços, você não tem isso. Porque atender... tá bom que a gente está tentando atender o telefone agora com AI, mas ainda assim não funciona totalmente e cada atendimento é personalizado. O problema do Igor é que, hackearam o negócio dele. O meu problema é que a internet não funciona. Cada um liga com um problema. Você não ganha escala. E a Amazon? A Amazon ela está na fronteira, está conseguindo ganhar essa escala digital, mas ela trabalha com 2 coisas. Ela trabalha com a economia real e com a economia digital. Ela tem que criar um mega algoritmo, investir em infraestrutura digital e tem que investir em infraestrutura logística. E aí ela vai distribuir, você comprou a água, o telefone, cada carrinho sai para um lugar. Eu vou mandar isso daqui, eu ponho todos numa caixa, num container, é um transporte mais barato. Porque ele é um bulky, né? Tipo que se chama, um transporte de massa. Então, uma economia que não tem indústria, ela acaba perdendo a sua competitividade no geral. A indústria é estratégica. É coisa que a gente sofre um pouco aqui no Brasil, né? Isso. Segundo ponto, esse é geopolítico. Tem um autor, Paul Kennedy. Ele escreveu um livro que se chama Ascensão e Queda de Grandes Potências. Rise and Fall of Great Powers. E a teoria dele é a seguinte: a potência militar e hegemônica é um produto da potência econômica e a potência econômica é um produto da potência industrial. Você vai transbordar, né? Você vai transferir os resultados da indústria para a economia no geral, e quando você tem uma economia forte, você é capaz de construir um grande exército, uma grande força militar. Sem a tecnologia da indústria, você não constrói um porta-aviões, um navio. Sequer você constrói o navio. Se hoje a China tem a maior marinha do mundo em número de embarcações, e não na qualidade dessas embarcações, mas é a maior marinha do mundo, é porque a capacidade industrial chinesa é muito superior à americana. Então, os Estados Unidos vai levar muito tempo, ou algum tempo, para conseguir produzir a mesma quantidade de navios. E se ele vai entrar em guerra com a China, ou se ele vai precisar se defender da China, ele não pode não conseguir construir navio, porta-aviões, submarino, avião, míssil, munição. Ele tem que ter capacidade industrial. Por isso que o Trump tem dito, e a equipe dele,
que essa questão do desequilíbrio comercial no mundo é uma questão de segurança nacional. Entendi. Entendeu? Esse é o diagnóstico. E aí, já que é de segurança nacional, já que é fundamental para a economia, fundamental para a tecnologia, precisa ser tratada. E precisa de coragem. Porque requer uma rearquitetura de um negócio que ninguém consegue mexer. Porque é um colapso, é um choque o que tem que ser feito para mudar isso. O Keynes, lá atrás, quando no Bretton Woods se criou a arquitetura econômica do mundo de hoje, ele virou e falou assim, olha, nós temos um grande problema. Se existirem nações superavitárias persistentes, não vai dar certo o comércio internacional. Na época, quem era a nação superavitária era os Estados Unidos. E os Estados Unidos foi contra criar uma regra que proibia existir uma nação superavitária. Do mesmo jeito que a China vai ser contra hoje. Tá tudo bem, é parte do jogo. Só que os Estados Unidos têm um problema. E se os dois são adversários, um vai tentar resolver o problema, né? Cada um vai puxar a corda para o seu lado. Tecnicamente, em uma guerra comercial, aquele que depende das exportações é o que vai se dar mais mal. Ou seja, tecnicamente a China, numa guerra comercial, tende a não aguentar. O ponto é, a China sabia que isso ia acontecer e ela está há anos se preparando para isso, desde o Trump 1. E uma série de coisas foram feitas. A primeira delas é que, por exemplo, ela tem diminuído a quantidade de reservas que ela tem no dólar. Sim. E ela tem comprado ouro. Ela tem criado um outro sistema internacional, não para a moeda dela ser a moeda de reserva ou ser a moeda internacional, para internacionalizar o uso da moeda dela. É diferente uma coisa da outra. Se a moeda internacional requer coisas que a moeda chinesa não quer, não pode e não está preparada para ter e não é do interesse do governo chinês. Requer, por exemplo, que a sua moeda seja valorizada. E como a gente conversou, se a moeda for valorizada, acabou com as suas exportações. Acabou com as suas exportações, o setor produtivo não vai se dar mal. Então a China não quer isso ainda. Mas ela está criando uma rede de clearing houses, né, para transacionar com a sua moeda pelo mundo. O Brasil já está conversando com a China nesse sentido, né? Isso. Os BRICS, né, tem toda uma fala sobre isso. Então, essa é uma coisa que a China fez. A segunda coisa é que a gente não pode subestimar a capacidade de uma economia tão centralizada, com um poder concentrado na mão de poucos, de ela rapidamente virar e direcionar dinheiro para um outro lugar para compensar um problema. Vai ser um grande solavanco ali. Entendi. Mas pode ser que a China consiga sustentar isso de alguma forma e passar pela turbulência.